Olá a todas e todos, eu sou a jornalista Gisele Federici, da TV 247, e eu venho falar sobre uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, levantou o sigilo de conversas entre Sérgio Moro, então juiz da Lava Jato, e procuradores da Força Tarefa de Curitiba. Parte dessas conversas já era conhecida do público, foram divulgadas nas reportagens da série conhecida como Vaza Jato, pelo site The Intercept. Elas foram obtidas por meio de uma invasão hacker de celulares e dispositivos dessas autoridades, e foram obtidas por meio de uma operação da Polícia Federal, a Operação Spoofing. O ministro Lewandowski já havia dado acesso à defesa do ex-presidente Lula, que é um dos principais personagens desses diálogos, mas há também outros réus da Lava Jato que são envolvidos nessas conversas. Então, a defesa do Lula já tinha acesso a essas conversas, mas elas não eram públicas. Só uma parte é conhecida, como eu disse, por conta das reportagens do Intercept. Outra parte, inédita ainda, era sigilosa até o momento, está sendo divulgada hoje, portanto, após essa decisão do ministro Lewandowski. Eu compartilho com vocês uma reportagem do portal Brasil 247 com essa notícia, né? E trago para vocês também alguns trechos de diálogos. Essas conversas são tanto de diálogos bilaterais, ou seja, só entre duas pessoas no aplicativo Telegram, pode ser entre o Moro e um procurador, ou entre dois procuradores, quanto também dentro de grupos, né, uns chats entre procuradores, um grupo de procuradores, por exemplo, no aplicativo. Agora, para vocês terem uma ideia do que traz esses diálogos, confirma esse comportamento que a Vaza Jato já vinha revelando, né, de que o Sérgio Moro se comportava como chefe dos procuradores, orientava, opinava sobre os recursos apresentados, reclamava de atitudes ali da Força Tarefa. Então era um bate-bola, né, entre o Ministério Público Federal e a Justiça Federal do Paraná, algo que não faz parte, que não deveria acontecer dentro do judiciário. A acusação deveria trabalhar de forma independente, assim como o Moro deveria analisar todo o processo que recebesse dos procuradores e decidir também de forma independente. O que acontecia era um conluio, né, uma formação de uma grande aliança para condenar o ex-presidente Lula. E também conversar sobre outros réus e discutir processos de outros investigados. Então, um desses diálogos aqui que mostra uma proximidade entre o procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro, né? O Deltan informa que a denúncia do Lula estava sendo protocolada. Em breve, uma denúncia do Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, iria ser protocolada no dia seguinte, isso dia 14 de dezembro de 2016. O Moro responde, algumas horas depois, com um sorriso, e diz um bom dia, afinal. Então, mostra ali como é que eles faziam esse trabalho de parceria, né? Desculpem, essa tela aqui já foi. Vou trazer para vocês um outro diálogo. Aqui tem sobre o FHC. Esse é um dos que já havia sido divulgado pelas reportagens do Intercept. Então, no dia 13 de abril de 2017, o Moro pergunta se tem alguma coisa que seria do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, do PSDB. O Moro diz que o que viu na TV parecia muito fraco, uma reportagem a respeito disso. E aí ele pergunta, ele dá um palpite, né? Ele coloca como exemplo se haveria força para denunciá-lo, por exemplo, com Caixa 2 de 96. O Deltan concorda que o que tem é muito fraco, né? E o Moro também não questiona se
esse caso já não teria sido prescrito, e aí a conversa segue, né, discutindo se há viabilidade de apresentar ou não uma denúncia contra o FHC. O Moro, afinal, diz que acha questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante, ou seja, mostra aí uma aliança também entre o ex-presidente Tucano e a Lava Jato. Para que apresentar uma denúncia? Para melindrar, né, o FHC, que para eles é um apoio importante, conforme as palavras do próprio Sérgio Moro. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui de conversa. Essa aqui tem uns trechos selecionados também, 28 de fevereiro de 2016, o Deltan, às 3 da manhã, escreve, tira um sarro, né, debocha de um público que havia ido na festa de aniversário do PT, com a presença do Lula, e mostra o seu desprezo, sua raiva do ex-presidente do PT. Então, ele diz que tinha mais gente na palestra dele, Deltan, do que no aniversário do PT, dá risada, né, e depois chama o Lula de 9. Né, como todos sabem, o ex-presidente Lula tem 9 dedos por conta de um acidente de trabalho, e eles chamam de forma agressiva, o doutor não é o único, né, esse apelido de bastante agressividade, e aparece nas conversas, então, entre os procuradores. Ele diz, o 9 está cada vez mais fragilizado, embora não o possamos subestimar, e muito menos fazer algum movimento na mídia que o fortaleça. Temos que cuidar com a comunicação nesse caso. Né? Mais uma vez aí, tentando fragilizar a imagem do ex-presidente, tentando tirá-lo da mídia, algo que conversa, dialoga de forma muito clara com aquela decisão que impediu o Lula de conceder uma entrevista para a Folha de São Paulo, quando ele estava preso, e isso era próximo das eleições presidenciais de 2018, próximo do primeiro turno. Houve também diálogos divulgados na Vaza Jato, mostrando que eles precisavam impedir que essa entrevista acontecesse, porque senão ele ganharia projeção midiática e poderia ganhar votos com isso, né, o que certamente aconteceria. Então, eles queriam impedir e conseguiram, né? Houve decisão judicial impedindo essa entrevista. Então, o Deltan diz, então, que o Lula está cada vez mais fragilizado, manda uns links sobre a notícia do aniversário do PT, enfim, outros links do Globo, e fala sobre essa necessidade que eles tinham de não deixar o Lula aparecer. Eu falei sobre o apelido 9, né, mas ele também chama o Lula de Nine. Deixa eu trazer aqui mais um diálogo, que esse é bem forte, bem pesado, uma frase de uma procuradora chamada Lívia Tinoco. Ela diz o seguinte, que ela está conversando com o então presidente da ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, e ela diz a seguinte frase, que é TRF, né, Moro, no caso é o TRF 4 de Porto Alegre, né, a região 4, quarta região, desculpa. TRF, Moro, Lava Jato e Globo têm um sonho, que Lula não seja candidato em 2018. Não querem Lula de volta, porque pobre não pode ter direito. E aí ela também diz que, está um pouco sem contexto aqui, mas ela também diz que um outro sonho de consumo deles é ter uma fotografia dele preso para terem um orgasmo múltiplo, para ter tesão. E aí dá risada. Tomou umas no churrasco, ainda não passou, e o Robalinho responde, né, que é o presidente da NPR, diz, já mandei preparar nota defendendo a Lava Jato. Tem uma outra conversa embaixo também, deles dizendo que há um avião que vai levar o Lula, isso foi em 7 de abril de 2018, ele está dizendo que o avião é igual ao do Theory, mas para mim parece mais velho. Uma pesquisa rápida no Google, responde o outro procurador, mostra que o do acidente do Theory Zavascki, né, aí ele coloca aqui o modelo da aeronave, enfim,
Essa é a data em que o neto do ex-presidente Lula faleceu, o Arthur, e ele deixou a prisão para ir ao enterro do neto, então essa conversa faz alusão a isso. Eu vou deixar aqui na descrição o link da matéria do 247, que tem a íntegra do documento, com 50 páginas de conversas, vocês vão conseguir acessar todas elas. Elas representam 4,6% dos 740 gigas dos totais disponibilizados, né? Então, ela é só uma parte, tem 34 gigas nessas conversas que foram disponibilizadas para a defesa do ex-presidente Lula e agora foram tornadas públicas pela decisão do Lewandowski. Então é isso, se você não conhece a TV 247, acesse o nosso canal, acompanhe a programação, se inscreva, compartilhe esse vídeo se você gostou, e se puder assinar, apoiar a TV 247, seja um membro aqui no YouTube ou um assinante solidário, ou faça uma doação pontual também. Aqui na descrição desse vídeo tem vários links para isso. Obrigada, a gente volta a qualquer momento com mais notícias.